Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Um pastor fez uma pergunta para mim e eu fiz algumas perguntas para ele. Inclusive o que eu vou falar aqui, eu já até falei num vídeo passado aqui no canal. Dei apenas uma pincelada. E o pastor me fez a seguinte pergunta: como pode um ex-pastor, um homem que pregava o evangelho, quando eu falo assim, porque eu falo entre aspas, porque evangelho, pregação, isso aí é uma besteira, aí eu faço sempre isso. E ele disse, pregava a palavra, chegou a comandar a igreja. Como pode um homem que chega ao nível que você chegou, segundo ele, que já ouviu falar que eu pregava muito bem, segundo ele, na igreja e nos eventos, e perder a fé assim de uma vez por toda e não acreditar mais em Deus, num Deus em questão cristã, religiosa? Você pode me falar o que foi que aconteceu com você? Porque quando eles fazem essa pergunta para qualquer um neo-ateu que veio da religião, que acreditava que não era ateu, a diferença daquele que nasce, cresce, não consegue acreditar em nada, em questão metafísica, que tem uma solidificação mais aproveitosa na mente, não consegue desde pequeno acreditar em besteira. Aí aquele que sempre foi ateu. Mas o neo-ateu é aquele que vem de uma raiz religiosa, de uma doutrinação religiosa. E depois ele parece que do nada, né? Parece que simplesmente ele se torna ateu. Mas não é simples assim. E ele falou, como pode perder a fé em Deus? Aí eu lhe respondo com uma resposta muito simples. Aceitar a vida como a vida é. Só isso. Sem precisar de religião. Eu falei, no meu caso, foi muito mais fácil eu me tornar ateu, porque eu venho de muitas experiências negativas. Não estou falando de frustração, não estou falando de mágoa, não estou falando de revolta, que nada disso, se você pensa isso, nada disso me fez eu perder a fé nessa mentira aí, que é implantada na mente do ser humano. Não. Ei, eu tive vários motivos por revolta, ou por frustração, ou por mágoa. Dizer, a partir de hoje não vou acreditar nisso mais. Mesmo assim, eu permaneci acreditando, achando que era um propósito, era um querer de um Deus. Quando eu vi tudo que aconteceu com a minha mãe, depois aconteceu com meu pai, o que acontecia na minha casa, na minha família, que a religião só se via como um subterfúgio, mas não tinha nada que eu pudesse aproveitar 100% e dizer, isso aqui prova que há um Deus agindo aqui. Às vezes, algumas pequenas coisas que eram feitas ali enganavam muito. Mas tudo em questão mental. E dizer para você que, da mesma forma que eu sou questionador, querer questionar, que é o que a religião faz de tudo para bloquear você de questionar, minha mãe também era questionadora. Por incrível que pareça, a minha mãe, que fundou um ministério, fundou uma igreja, ela era questionadora. Chegou uma hora que ela disse, eu não vou mais para Assembleia, eu não vou mais para Batista, eu não vou mais para essa nem aquela. Eu vou entrar dentro do meu quarto e vou saber de fato se esse Deus realmente existe e fala com a gente. E ela entrou para o quarto por várias vezes, fazendo dias dentro de um quarto ali, cara na Bíblia, joelho no chão, buscando uma resposta. Ah, Antony, e ela não conseguiu a resposta, e por que continuou? Não, ela teve uma resposta mental.
A resposta mental é construída pela própria mente. Hoje que eu estou já finalizando um curso de neurociência, eu já estou entendendo isso. Como ela não conhecia nada de outras fontes a não ser a própria religião, então ela não entendia nada dos efeitos causados pela própria mente, os efeitos mentais causados pela própria mente. Então, o que na minha opinião deixou enganar a minha mãe foi justamente a mente dela criou uns efeitos, tinha um emocionalismo, um sentimentalismo, e ali foi criando tudo aquilo que depois ela achou que era a resposta de um Deus. Mas se minha mãe fosse da era de agora, com toda a tecnologia que pudesse ir na internet, consultar isso, consultar aquilo, ter informação, mesmo que ela continuasse crendo, tendo a fé dela, religiosa, mas jamais minha mãe ia se sacrificar tanto a ponto de fazer o que ela fez, contribuindo contra o seu próprio físico. Deixando de lado essa questão minha mãe, porque o vídeo de hoje não é para falar sobre isso, respondi a pergunta, é só aceitar a vida do jeito que a vida é. Aí foi onde eu fiz algumas perguntas para o pastor. Eu falei, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta, depois eu vou lhe fazer outra pergunta, e me responda com muita sinceridade. Primeiro, se pudesse tirar o cérebro, eu até falei isso, e agora eu vou acrescentar, se pudesse tirar o cérebro de um jumento, de um jegue, e colocar no ser humano, e tirar o cérebro do ser humano e colocar no jegue, aí eu perguntei, o que é que você me responde? Você acha que o ser humano com cérebro de jegue, ele vai procurar capim para comer, sobreviver ou uma religião? Ou uma resposta na religião? Um jegue com cérebro de ser humano. E o ser humano com cérebro de jegue, ele vai procurar uma religião, uma igreja ou capim para comer? Aí eu falei para ele, se pegar o cérebro de um jegue e colocar no ser humano, no outro dia, o ser humano vai sair procurando capim para comer. Porque ele vai estar com o cérebro de jegue. Ele não vai estar nem aí para religião. Ele vai querer sobreviver com aquilo que o jegue já tem como alimento, que é do instinto dele. A mesma coisa, se pegar o cérebro do ser humano e colocar no jegue, o que é que você acha? Você acha que o jegue vai atrás de capim ou ele vai atrás de uma religião? Ele vai chegar na primeira igreja que ele vê, eu não falo por todos, mas a maioria dos seres humanos é assim, e vai tentar entrar para tentar achar uma resposta. Porque a definição de religião está no cérebro. Porque o ser humano, como ele tem um poder maior de raciocínio do que o animal irracional, então esse poder maior de raciocínio acaba lhe enganando porque ele quer buscar uma resposta onde não tem, não aceita a morte. Se você não sabe, todo o início de religião aqui no planeta foi por o ser humano não aceitar a morte. Ele não quer aceitar que a morte é o fim de tudo, para qualquer ser humano. É o final de tudo. Teve o início, a vida, o crescimento e um dia vai ter a morte. Ele não quer. Ele acha que a morte não deve existir somente ali no corpo físico, mas continuar existindo. Aí nasce a religião. E depois, ele buscando resposta dos acontecimentos naturais e não tendo um estudo para saber o porquê chove, porquê tem raio, porquê do sol clarear aqui o planeta Terra, porquê da Lua. Não tendo esse conhecimento, era muito mais fácil achar que estava sob o controle de um Deus, de um ser maior. Aí eu falei para ele, pastor, o que faz todo e qualquer ser humano que nasceu e se criou em religião perder a fé? Primeiro tem uma transição. Ele começa a fazer alguns desafios. Ele começa a buscar algumas provas. E segundo é aceitar a vida do jeito que a vida é. A vida é física. Não tem outra coisa.
Não existe outra coisa. A vida, ela é 100% física. Quer queira ou não. Então, nem o jegue precisa de religião e nem o ser humano precisa de religião. Mas se pegar o cérebro de um e colocar na cabeça do outro, vai acontecer. E não só jegue, não. Né? Se pegar, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, é uma hipótese, viu, gente? É uma hipótese. Porque hoje, qualquer coisa que a gente falar, indagar e usar a expressão de um animal chamado macaco, muitas pessoas levam para o lado pejorativo. Não, calma, é uma hipótese. Se pegar a mente do ser humano e colocar em um macaco que gosta de comer banana, que ama comer banana, então aquele ser humano vai sair no outro dia procurando banana por aí para comer. Ele não vai atrás de uma religião, mas se pegar a mente do ser humano e colocar num macaco, com certeza não vai demorar nada, que um pouco o macaco está de Bíblia debaixo do braço, procurando uma igreja para congregar. Porque tudo, a definição de religião está na mente do ser humano. É construída na mente do ser humano. Se pegar também a mente do ser humano e colocar no leão, no outro dia o ser humano vai querer comer carne fresca, atacar animal no meio da rua. Se brincar até cachorro, gato, para comer carne fresca. Aí se pegar a mente do ser humano e colocar no leão, o leão vai mudar a forma de conviver ali. Vai querer inventar uma religião. É assim, cara, é simples. E eu falei para ele, moço, não é fácil a transição de religião a desreligião. Depende de um tempo, depende de pesquisa. Primeiro você toma um choque de realidade. Primeiro você tem que reconhecer que a vida é isso. Que não há nada monitorando nada aqui. Aí você começa a fazer uma transferência mental. E que transferência é essa, Antônio? A transferência de entender que um Deus agora seria o chão que você pisa, a água que você bebe, a fruta que você come, o alimento que você tem, claro. Deus para você seria algo que você necessita, que é da natureza, mas que não vai intervir contra nem a favor de você. Que você não vai deixar nenhuma responsabilidade para ele e nem ele vai ter nenhuma responsabilidade para você. Ele não está nem aí. Você precisa se defender. Você precisa se cuidar. É isso. Então, a mente do ser humano é assim. E a transição vem de alguns desafios. Eu fiz vários desafios. Eu fazia desafio que você nem imagina. Eu já falei isso. Ele ficou me ouvindo e eu falando para ele os motivos pelos quais chegou uma hora que eu decidi que eu iria pensar de uma forma diferente, porque a vida já estava me mostrando isso há muito tempo. Ele clareou a minha visão, clareou a minha mente, eu comecei a ver de uma forma tão natural as coisas. Então posso dizer para vocês que tem um pouco mais de 5 anos, até aqui, que eu conheci a verdadeira libertação. E a verdadeira libertação é mental. E por isso que hoje eu faço o possível para pesquisar este lado mental, os comportamentos mentais. Porque se eu não conhecer os meus comportamentos mentais, eles vão me enganar. Eles vão me jogar em prisões. Por que uma pessoa decide entrar para o lado criminal? Porque não conhece o seu próprio comportamento mental e não consegue equilibrar o seu comportamento mental. E acha que o mundo do crime é mais fácil, vai ter tudo, vai ser daquela forma. E acaba buscando uma prisão para a vida. Aliás, 2 prisões. Todo e qualquer criminoso, ele tem 2 prisões. A partir do momento que ele comete o primeiro crime, que ele sabe que aquilo ali é crime, a consciência dele já vai criar uma prisão. Ele vai deitar e ele vai sempre lembrar. Por mais que ele não queira aceitar, ele pode ser um psicopata. Mas a consciência vai chegar um momento que vai bater. Isso que você fez não é certo.
Aí depois ele vai ser pego ou não e vai para uma prisão para ele cumprir a pena dele. 2 prisões. Mas por que que isso acontece? Porque o ser humano não conhece o seu comportamento mental. Então, religião na mente do ser humano só bloqueia partes que o ser humano poderia investir mais nele. Gente, aqui na Terra é sobrevivência e cuidado próprio, não tem outra coisa. Fico por aqui, Antônio Galvão, mas eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo agora pelo canal Pilastra da Verdade. Fui. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.